Salmo 108, nós leremos inicialmente do verso 1 até o verso 4. Assim diz a palavra do Senhor, cântico, Salmo de Davi. Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação, a condução do teu Espírito em cada palavra, que o nosso pensamento seja conduzido à obediência do Senhor, seja levado cativo à obediência de Cristo, e assim, Senhor Deus, os nossos atos refletirem os princípios de Jesus em nossas vidas. Obrigado por cada vida aqui presente. Assiste-nos, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos tido ultimamente várias propostas de sucesso, de caminho para o sucesso. É interessante que você vai ver isso em todo lugar. Você entrar num vídeo de YouTube, vai aparecer alguém dizendo como que em uma semana você vai ganhar 1 milhão, coisa desse tipo. Então, coisas mirabolantes são propostas como um método para você ser bem-sucedido em alguma coisa. E no meio dessas coisas todas, nós precisamos, claro, buscar na palavra de Deus a resposta para aquilo que nós queremos, não é o pensamento do homem que nos importa. Então, seria interessante que nós pudéssemos ver alguém bem-sucedido explicar a razão do seu sucesso. E aqui é por isso que nós estamos diante do Salmo 108, que é um salmo altamente alegre e confiante, e, ao mesmo tempo, escrito por alguém de extremo sucesso. Os irmãos sabem que Davi é um homem que tem um dos currículos vitae mais importantes, mais variados da história. Ele foi pastor de ovelhas, poeta, músico, foi rei de Israel, o rei dos mais bem-sucedidos e considerado hoje como profeta do Senhor. Ele mesmo disse que ele era, e mais tarde é reconhecido que muitos dos seus salmos preveem a vinda de Jesus, o Salvador. Então, que homem mais bem-sucedido nós poderíamos apresentar? É difícil pensar em alguém tão bem-sucedido como Davi, que teve excelentes vitórias, apesar da perseguição do seu sogro, da determinação do seu sogro em matá-lo. Deus foi com ele e ele foi preservado a vida, e a sua dinastia, segundo o que a Bíblia nos diz, isso não é na perspectiva humana, mas é a única dinastia que sobrou em Israel, que permanece até o dia de hoje, já que Cristo foi o rei escolhido por Deus, descendente de Davi, e que até hoje está vivo. Portanto, é o grande rei, e Deus cumpriu a sua promessa de que o reinado de Davi nunca passaria. E deixou de ser um mero reinado do povo de Israel para ser um reinado mundial, um reinado do universo, já que Jesus nasceu como descendente dele. Então, esse realmente é alguém que acho que as credenciais já apontam, alguém que teve excelente sucesso. Vamos ver, através de um cântico que ele fez, o que ele atribui a ter sido tão bem sucedido. E quem sabe aí encontremos algum caminho para nós obtermos sucesso naquilo que nós planejamos. Alguns aqui vão dizer, pastor, eu já cheguei a 80 ou a 70, já não resta muita coisa para mim. Você está enganado. Se você for ver, a história de Moisés começa com 80 anos de idade, não é isso? E com 40 anos de idade ele mata um egípcio e não consegue libertar Israel com isso. Pelo contrário, ele fica com medo, foge, vai para o deserto de Midian, fica mais 40 anos, então são 80 anos. E a gente pode pensar que depois dos 70, dos 70, não tem muita coisa pela frente. Engano seu. Tá? Não precisa parar de sonhar, porque Deus ainda pode realizar muito por suas mãos. E uma coisa curiosa é que quando a gente escuta e lê na Bíblia, pelo menos eu era assim, quando eu lia na Bíblia que Miriam dançou, eu pensei numa mocinha tocando pandeiro e dançando em louvor a Deus porque escapou, né? Só que, se você fizer as contas, Miriam foi a mocinha que levou
quando mocinha, levou o cesto com Moisés dentro, no rio, e que procurou a filha de Faraó para dizer que conhecia uma mãe de leite e tal, você conhece a história. Então Miriam tinha lá perto dos seus 90 anos de idade, talvez os 92 anos de idade, quando ela dançou de alegria e fez parte, junto com Moisés e Arão, que também eram anciãos, de um grande feito da história, de um feito que mudou e determinou muitos fatos da nossa história no dia de hoje. Então, que coisa extraordinária que Deus pode fazer por nós depois de sermos já anciãos. Você lembra a história de Zacarias, também é um outro caso, um homem já idoso, que nunca teve filhos, e aí Deus lhe prometeu que ele seria pai do profeta que prepararia o caminho do Senhor, João Batista. Me refiro, claro, ao Zacarias sacerdote. Então, olhando esses fatos, nós percebemos que não há limites. Os limites quem estabelece é Deus. E que, portanto, podemos sim olhar para Davi e descobrir como que nós podemos dar uma guinada na nossa vida. Se não estamos satisfeitos, podemos descobrir com Davi como você pode dar uma guinada na sua vida para que seja uma vida de sucesso. E aqui nós começamos, no início, sabemos que é um salmo feito para agradecer. Então, se ele vai agradecer alguém, nós vamos descobrir alguém que o ajudou. Se você olhar do verso 1 ao verso 4, que é a primeira estrofe, e é fácil perceber as estrofes, porque elas estão com letras, a primeira letra em negrito. É uma forma da sociedade bíblica te mostrar quando começa um parágrafo, se for prosa, se for poesia, onde começa uma estrofe. Então, no versículo 5 começa uma nova estrofe. E nós vamos respeitar o autor, né? E Davi, então, diz do verso 1 ao verso 4, que ele está agradecendo a Deus. A vitória dele ele atribui a alguém. Não foi conforme o seu pensamento, o seu talento pessoal, mas as suas vitórias na vida, e ter vencido os seus adversários, que não foram poucos. Ele está dizendo que ele atribui isso a Deus. Pelo menos ele está agradecendo a Deus. Se ele está agradecendo é porque ele entende que vem dali. Então vamos ler novamente. Ele diz, firme está o meu coração. O coração dele não estava variando. Não estava, na verdade, oscilando entre um sentimento e outro, como o nosso fica. O coração dele é firme. É até melhor para a saúde que estejamos assim, firmes. Às vezes nós nos comportamos como aquele personagem de desenho animado, que os irmãos podem ter assistido, né? O Scooby-Doo. Eles são caçadores de fantasmas. Então, quando eles entram numa casa, o Salsicha diz para o Scooby o seguinte, outro personagem, que era um cachorro, olha, não tenha medo, fantasmas não existem. Ah, não existe? Não, entra tranquilo. Aí então ele entrou na casa dizendo assim, fantasmas não existem, fantasmas não existem. Eu acho que eu vi um fantasma. E dali ele começa a desesperar e querer fugir do casarão. Porque nós somos assim. Começamos de alguma forma. Pedro não foi assim? Se for o meu Senhor, eu andarei sobre as águas. Pois ele começa a andar, tira os olhos de Jesus, começa a ver a altura das ondas e a força do vento. E aí ele começa a afundar. E por misericórdia, Jesus estende a mão e salva Pedro. Ele não foi em cima de uma confiança? Por que agora ele titubeia? Davi está dizendo aqui que ele não tem razão para oscilar os seus sentimentos. Ele diz aqui, firme está o meu coração. Cantarei e entoarei louvores. Essa palavra para entoar música é fazer música. E talvez, possivelmente, o sentido aqui é executar uma música. Então ele diz, cantarei, possivelmente se referindo a um tipo de música instrumental, a tocar instrumentos. Cantarei e farei música, farei louvores de toda a minha alma. E aí ele diz, no verso 2, acorde, saltério e harpa. Saltério é um ancestral do violão. Ele tem uma caixazinha arredondada e ele tem cordas. Ele é instrumento de cordas. Tem até saltério de 10 cordas, inclusive. E Davi sabia tocar esses instrumentos. Aliás, no livro de Samuel, diz lá que Davi inventou instrumentos. Então, que homem extraordinário esse, né? Inventou instrumentos. E ali, então, ele diz, acorda, saltério, acorda, harpa, porque eles estão dormindo.
Está de noite, está de madrugada, está para amanhecer, e ele está acordando os instrumentos antes do sol bater neles. Está dizendo para a harpa ou lira, que a harpa que nós conhecemos é um instrumento grande, quase não se move. Aqui era uma harpa pequena, que nós conhecemos com o nome de lira, tá certo? Então, é esse tipo de harpa que ele se refere. Despertem, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Eu quero acordar o amanhecer, eu quero acordar a estrela da alva. Tudo que acorda, vai acordar primeiro com o meu cântico. Vou cantar antes de amanhecer. Por que ele está tão agradecido? Verso 3 ele diz: render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Ele está dizendo que vai comparecer entre os povos e entre as nações e vai dizer que o sucesso dele vem do Senhor. Ele diz, com essas palavras, render-te-ei graças ou agradecerei no meio dos povos, ó Senhor, e cantar-te-ei louvores entre as nações. Por que ele vai cantar? Ele diz no verso 4, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Segundo o que Davi está colocando, o seu sucesso na vida, o fato de ser um homem feliz, de ter o seu coração firme, se deve a um único fato, que Deus não trata Davi conforme as suas iniquidades. Todos nós temos erros. Se Deus nos tratasse conforme as nossas obras, estaríamos todos mortos a essa hora. É importante que nós vejamos isso, que a misericórdia significa você ter um miserável dentro do seu coração. E a fidelidade aqui se refere às promessas de Deus, dizendo que Deus é verdadeiro. É a mesma palavra para verdade. Existe uma outra para fidelidade, mas aqui Davi preferiu usar a palavra verdade. A verdade de Deus, porque o que Deus fala é verdadeiro. Se Ele te diz que vai fazer, Ele fará. Então, por isso o coração dele está firme. Ele tem promessas de Deus e tem uma história com Deus que provam que Deus não leva em conta. Há pouco tempo estávamos comemorando a reforma. Pois uma das frases mais importantes para mim, de Martinho Lutero, é uma oração que ele faz e ele diz: Senhor, não olhe as obras das minhas mãos, olha para as obras das tuas mãos. O que ele queria dizer é que se Deus olhar aquilo que nós fazemos, seremos todos reprovados. Mas Jesus fez tudo como Deus quer. Jesus é a obra da mão de Deus. Então Martinho Lutero orava assim, se referindo a Jesus e à suficiência de Cristo. Martinho Lutero dizia: Senhor, não olhe as obras das minhas mãos, olhe as obras das tuas mãos. E aí então, é na misericórdia de Deus. Davi sabe que não será tratado conforme os seus atos, porque ele oscila, promete uma coisa e não cumpre, diz uma coisa para alguém e depois volta atrás. É assim que o homem age. E ele diz: Deus detesta isso. Se Deus me tratar conforme as minhas obras, não vai haver sucesso para mim. Eu vou ser esmagado por Deus. Mas a misericórdia dele vai acima dos céus. Imagina isso. Ele não tem uma figura na terra para mostrar a grandeza da misericórdia de Deus. Porque não há nada na terra que possa se comparar. Então ele diz, isso inclusive no Salmo 103 está com essa expressão, que assim como o céu se alteia da terra, ou seja, o céu se distancia da terra, assim é grande a tua misericórdia para comigo. E assim como o Oriente se dista do Ocidente, assim o Senhor afasta de mim as minhas transgressões. Então, é evidente que ele está seguro, porque ele está junto de um Deus que o ama. E que mesmo Davi tendo pecado, e não foram poucos pecados, a Bíblia narra alguns pecados de Davi, que é de corar de vergonha. Mas de alguma forma nós aprendemos essa lição, que Davi é o grande eleito de Deus como rei, e sofre, claro, na sua própria pele, na sua família, o fruto do seu próprio pecado. E aí vai entender por que Deus disse para não fazer. Porque Deus nos ama. Quando Ele quer te afastar do pecado, não é que Deus vai ficar mais rico com isso. Quando Deus diz para você abandonar o pecado e mudar de vida, não é porque Deus vai ficar mais bonito, ou que Deus vai ficar mais santo. O nosso Deus já é infinitamente santo. Força e formosura estão no seu santuário, diz o Salmo 96. Não há ninguém mais belo do que Deus. E pode ter absoluta certeza que não tem ninguém com mais poder, ninguém mais rico do que Deus. E você não pode acrescentar nada. Deus está querendo que você fique mais bonito.
mais rico e mais santo. É de você que Ele está cuidando quando Ele te entrega os mandamentos e diz, não se desvie dele. Quando você recebe a palavra de Deus e entende que algumas coisas que os homens do mundo dizem que ficou normal porque o mundo mudou, a palavra de Deus continua dizendo que Ele condena e que não vão entrar no reino dos céus os que praticam essas coisas, por mais que se enganem, dizendo que hoje não tem mais condenação para esse tipo de coisa. O que na realidade nós temos é a palavra de Deus nos advertindo para que nós poupemos nossas almas do juízo. Então Deus é grandemente bondoso, é disso que Davi fala e por isso ele está agradecendo, porque acima dos céus se eleva a misericórdia e a fidelidade de Deus vai para além das nuvens. É por isso que ele está cantando a Deus. Então já temos uma pista do segredo do sucesso. Por quê? É confiarmos não nas nossas obras, não é fazer caridade dizendo quem dá ao homem empresta a Deus, e aí Deus vai te dar porque você deu para alguém. Não tem nada disso. É misericórdia dele, é graça. Porque quando fazemos o bem ao outro, se você põe comida diante de uma pessoa que está faminta, é obrigação sua. Você não merece recompensa por isso, você merece sim condenação pelas coisas erradas, pelos dias que você não forneceu essa comida, podendo fazê-lo. Então, no fundo, o que a palavra de Deus nos mostra é que o segredo do sucesso está em descobrirmos que Deus é misericordioso e fiel nas suas promessas. No versículo 5 e 6, nós temos, que é a segunda estrofe, nós temos aí mais uma pista, porque ele vai fazer um pedido. Agora nós vamos descobrir a quem ele vai pedir, qual que é a fonte de todo o sucesso dele. E Davi diz no versículo 5, "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres, salva-o com a tua mão direita e responde-nos." Interessante versos 5 e 6 mostrarem isso. O primeiro pedido que Davi vai fazer é que Deus exalte a ele mesmo. Há um desejo muito grande. Ele sabe que onde Deus é exaltado pelas pessoas, e nós cantamos aqui, ele é exaltado, acima dos céus, foi parte da letra do cântico que cantamos. Agora Davi está pedindo, Deus exalta o teu próprio nome. Se você abrir no Salmo 115, está sendo dito lá, pelo salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Olha que curioso. O salmista ama tanto o Senhor que ele está pedindo coisas para Deus, de Deus para Deus mesmo. Ele não está pedindo para si, não é a glória pessoal dele que lhe importa. É interessante que o rei Saul tinha essa preocupação, era inversa. Saul, quando descobriu que Deus havia rasgado ele do reino, por profecia de Samuel, Saul disse a Samuel, me honra diante do povo. Ele não pediu perdão, ele não reconheceu a culpa. Tudo que ele queria era ser bajulado diante do povo e ser glorificado, ter as pompas de um rei. Quando ele não merecia, ele não era mais o rei de Israel. Era a preocupação dele. Então tem muita gente no mundo preocupada com a sua própria glória. Mas o homem carece, não é de glória para si. Ele carece da glória de Deus. É essa que nos satisfaz. É a aprovação de Deus, a recompensa de Deus que nos faz sentirmos recompensados. O perdão de Deus que nos faz sentir que estamos perdoados. O perdão do homem, arrefecer, ligar a televisão e dizer, não, o que você faz é muito bom, pode continuar fazendo. Isso não resolve coisa nenhuma, porque é mentira. Eu preciso da aprovação de Deus, e a glória que me serve é a glória para Ele. Foi isso que Jesus orou, dizendo, Pai, glorifica o teu nome. Eu glorifiquei o teu nome na terra. Já viram a oração de Jesus? Os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus então dá um modelo de oração para nós. Você já notou que os 3 primeiros pedidos pede que Deus faça coisas em favor do próprio Deus? Então vamos lembrar aqui, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, os discípulos querem uma fórmula de fazer uma oração pela qual Deus seja obrigado a fazer o que eu quero. Talvez não tivesse diretamente isso na sua cabeça, mas qual o jeito certo de orar? Porque orando do jeito certo, nós vamos conseguir o que queremos. E a oração de Jesus começa pedindo, faça a tua vontade e não a minha. Deus é mais importante que você e a sua oração tem que expressar isso. Então Davi está dizendo aqui, se exaltado a Deus,
acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Ele está dizendo, a liberdade dos amados é uma consequência de Deus ser exaltado na terra. Quando Jesus falou, glorifiquei o teu nome na terra, o que ele estava se referindo era a crucificação. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Glorificar é passar por aquela humilhação de apanhar, ser crucificado, ser fustigado com vara, com chibata, e depois morrer numa cruz. Mas ele estava glorificando quem? O Pai dele. Não era ele mesmo. Jesus não veio para satisfazer seu próprio gosto, para proteger sua vida, como a maior parte de nós julga que estamos aqui para fazê-lo. E ferimos pessoas para defender nossos interesses. Mentimos, enganamos, como disse o Salmo que nós lemos aqui, o Salmo 51. Porém, não precisamos disso. Confie no Senhor. E é o que ele está dizendo, se Deus for exaltado, os filhos serão livres. É interessante o Salmo 67, que alguns evitavam de ler, porque era um salmo que aparentemente pregava prosperidade. Mas é um salmo altamente missionário. O Salmo 67, o 67, ele fala a Deus com essas palavras: Senhor, seja gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Para quê? Para que ele queria abundância? Ele queria fartura. Ele diz, porque o ímpio vai olhar isso e vai ver como o Deus dele é maravilhoso. Eu quero esse Deus para mim. Então leia o Salmo 67, você vai ver que não é uma prosperidade pela prosperidade. Ele diz, se o Senhor me abençoar, as pessoas me ouvirão. Esse é que é o ponto de partida dele. Uma prosperidade que dará a ele o direito de ensinar aos outros o caminho da prosperidade. Então ele diz lá, para que se conheça na terra o teu caminho e a tua salvação. Ele diz, e louvem-te Deus, os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O interesse desse homem não é meramente se tornar rico. Ele só queria riqueza se isso fosse um instrumento para que Deus fosse glorificado entre as pessoas e salvasse vidas. Então, da mesma forma, Davi diz aqui, se o Senhor for glorificado e a tua glória se espalhar por toda a terra, ele diz, os teus amados serão livres. Salva-o com a tua destra e responde-nos. Literalmente aqui ele diz, responde-me. Ele está pedindo para que Deus responda para ele. Terceira estrofe, do verso 7 ao verso 9. Você viu aqui, houve um agradecimento que foi a Deus. Houve um pedido que foi a Deus. E agora ele vai expressar a própria palavra de Deus como uma resposta a tudo isso, a nós. Então isso aí pode te ajudar também no caminho para você descobrir a grandeza de Deus. Então a misericórdia de Deus, a disposição de Deus de atender e livrar os seus amados, e do verso 7 ao verso 9, que é a terceira estrofe, fala sobre a grandeza de Deus. Observe aqui, disse Deus na sua santidade, exultarei, quer dizer, Deus vai fazer a sua própria vontade, o que agrada, o que dá alegria a ele. Dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Esses dois lugares pertencem, aqui havia um povo, os siquemitas, que deram um grande dor de cabeça para Moisés, mas o que você observa aqui, ele diz que Siquém vai ser dividida, e ele vai medir o vale do Sucote. Você sabe como é que se mediam as coisas nesse tempo? Uma medida era o côvado, que era a medida da ponta do dedo ao cotovelo, ou da ponta do cotovelo à ponta do seu dedo, da sua mão. Então isso aqui era uma medida. Imagina medir o vale do Sucote assim. Ou então você podia medir com passos. Tem tantos passos. E você vai atravessar o vale inteiro. Aqui é uma demonstração da grandeza de Deus. Alguém que pode medir essas coisas, que pode medir até a terra inteira, é só Deus. Então imagine a grandeza dele. Eu vou dividir Siquém e vou medir o vale de Sucote. A palavra Sucote possivelmente Siquém aponta para a ideia de cume. Possivelmente era um povo que morava em algum lugar alto, porque aqui quer dizer cume. E ele diz assim, vou medir o vale de Sucote. Em seguida, ele vai falar do povo dele. O verso 8, ele diz, meu é Gileade,
Gileade é aquela região que fica daquém do Jordão e que foi dado para a tribo de Manassés, de Rúben, os rubenitas. Eles pediram a terra antes de entrar e ganharam essa terra em Gileade. E Deus está dizendo que o controle de Gileade pertence a ele. Manassés pertence a ele. Efraim é a defesa da minha cabeça, a proteção da minha cabeça, possivelmente uma referência a capacete. E Judá é o meu cetro. Cetro é o símbolo do reinado. E ele está dizendo que Judá era esse símbolo. O cetro é aquele instrumento que quando alguns reis antigamente viravam de cabeça para baixo, quem estava na presença dele tinha que morrer. A pessoa que estava falando com ele ou que estava sendo julgada. E se ele levantasse para cima, aquela pessoa viveria. Então o cetro é um símbolo de poder. E ele está dizendo que o cetro dele, o rei tem um cetro, e o cetro de Deus é Judá, da tribo da qual saiu Jesus. Então, podem ficar tranquilos. Manassés é minha, Efraim é meu e também Judá. Esses povos são todos meus, eu vou cuidar, porque são meus, são importantes, são instrumentos honrados, como um é o cetro, o capacete para a guerra, ou a coroa do rei, né? E são essas as coisas que estão sendo propostas como figuras. Agora, olha a figura que ele usa para o inimigo. Moabe. Os moabitas foram um grande problema para o povo chegar na terra. Eles queriam destruir o povo de Israel antes de chegar na terra. Então, os moabitas, Deus diz que é a bacia de lavar. Enquanto alguns são instrumentos de honra que se usam no palácio, no trono, diante da corte, o inimigo dele, ele usa, é um instrumento para mim. Mas é uma bacia de lavar, a sujeira fica nele, para que você fique limpo. Então ele vai cuidar dos filhos, dos que amam a ele, como filhos, e Moabe vai ser um mero instrumento para promover a felicidade do povo, porque Moabe não confia no Senhor. E ele diz sobre Edom, Edom aqui se refere aos descendentes de Esaú, irmão de Jacó, e que morriam de inveja e que faziam tudo para prejudicar a vida de Israel. Para ter ideia, os edomitas, durante toda a história, tiveram raiva de Israel. Então, essa terra aqui chama Edom. Quando os gregos, principalmente depois disso os romanos, dominaram essa terra, ganhou o nome de Idumeia. É o mesmo Edom. E teve um rei de Israel que não era judeu. Era rei de Judá, rei das tribos de Israel, porém ele era idumeu. Vocês imaginam como que o hebreu odiava aquele homem? O famoso Herodes, ele era idumeu. E era chamado pelos hebreus esse escravo idumeu. Bom, essa desavença entre esses dois irmãos, os edomitas e Israel, durou por muito tempo. A narrativa que se faz é que quando a Babilônia entrou e destruiu os muros de Jerusalém e os soldados fugiam feridos, os edomitas ficavam atrás da moita, matando os hebreus que sobravam, que estavam sobrevivendo. Tanto ódio, tanta inveja que eles tinham de Israel. E mais tarde, no tempo de Jesus, é um idumeu, ou um edomita, um descendente de Esaú, que está governando sobre Israel. Então, é importante você ver isso, que essa luta é antiga, e Deus está dizendo para eles: fiquem tranquilos, eu vou jogar minhas sandálias. E os irmãos sabem que é um costume oriental, lá do Oriente Médio. Se você quiser desafiar alguém para uma guerra, para uma batalha, para uma briga, você joga a sandália, joga o seu calçado sobre ele. E ele está dizendo aqui: eu vou jogar, não tenham medo não. Eles são problema meu, né? Os inimigos. E ele diz: sobre a Filístia, jubilarei. A Filístia foi o grande problema no tempo de Davi. Várias guerras houve entre o povo de Israel e os filisteus, desde o tempo de Sansão, que é bem antes de Davi. Sansão lutou contra os filisteus. E foram os filisteus que cegaram Dalila, era ligada aos filisteus, e descobriu o segredo de Sansão. Bom, então vocês sabem que essa história é longa, e Deus está dizendo: não tenho medo de nenhum povo vizinho, não tenha medo de ninguém que se levanta como seu inimigo, porque eles são problema meu, eu vou cuidar deles. Então ele diz, com essas palavras: sobre a Filístia jubilarei. A ideia é ele pisar sobre a Filístia
e gritar o grito de vitória. Esse aqui é a palavra para júbilo. Geralmente é um grito que se dá de grande alegria. É isso que Deus está prometendo para o povo de Israel. E do versículo 10 ao versículo 13, nós temos a última estrofe, e que nessa estrofe nos é proposta que a exclusividade. Davi tinha outra opção. Quem é que Davi tinha que ele poderia usar de paralelo? A mesma pergunta você pode fazer. Os discípulos ouviram isso de Jesus. Alguns homens acharam que tinham opções melhores. Ouviram um discurso pesado de Jesus, disse, quem pode suportar esse discurso? E foram embora, estavam indo. Jesus vira para os discípulos, para os 12, e diz, vocês querem ir também? Podem acompanhá-los. E os discípulos disseram para Jesus, Senhor, para quem iremos? Foi Pedro que disse, né? Para variar. Ele disse, para quem nós iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna, ou seja, só da boca de Jesus pode sair vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. São essas as palavras dos discípulos e que mostram que é exclusivo com Deus. Também Davi deu exclusividade a Deus. Percebam do verso 10 ao verso 13 que ele diz, quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? São todas perguntas. Então aqui é mais uma pergunta. Não nos rejeitastes, ó Deus? E a pergunta é, não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Porque na verdade aqui o verbo está no imperfeito. Então seria, não sairás, Deus, com os nossos exércitos? Verso 12 e 13, ele pede a Deus mais uma vez, presta-nos auxílio na angústia ou no problema, pois vão é o socorro do homem. Qualquer homem, e se você pensar em outros deuses, os deuses pagãos dos filisteus, dos edomitas, eles não existem. Então é exclusivo mesmo. Então vamos pensar em outro homem, em algum sacerdote, em alguém que possa nos apontar o caminho. Ele diz, o auxílio do homem é inútil. O homem não vai poder te ajudar, você não vai ser bem-sucedido andando pelos seus caminhos. Então, ajuda-nos, ó Deus, porque é inútil todo o socorro que o homem pode me prestar. Eles podem até inventar fórmulas e dizer que você pode ganhar. É interessante essa disposição do coração humano de acreditar em mentira, né? Eu conversei certa vez com alguém que dirigia um táxi comigo, e eu estava de passageiro, puxei assunto com ele, e ele me contou, falou assim, olha, eu não sou chofer de táxi o ano todo, não. Quando dá lá para setembro, eu largo aqui o táxi na mão de um irmão meu, e vou lá para Santos. E fico curtindo a praia por uns 3 meses lá em Santos. Falei, que bom. Aqui eu junto o dinheiro, e aí lá você gasta. Ele falou, não, lá eu trabalho também, porque bem na praia tem um quiosquezinho que vende coisas típicas para o povo. Aí ele me contou uma história, falou, e eu sou muito bom nisso. Ele disse, eu fui vender, cheguei lá, a pessoa estava me explicando o preço de tudo, o dono do quiosque, aí eu perguntei para ele, isso aqui o que é? Ele falou, isso é umas conchinhas, uma pulseira de conchinha, mas não vende nada, isso aí tem uma caixa aí, mas ninguém compra. Ele falou, quanto que você está cobrando? Ele falou, R$5. Deixa que eu vou vender tudo. Aí o rapaz riu dele, né? Aí ele foi e me contou o que ele fez. Que chegava alguém e perguntava, que essa pulseira de conchinha, o que é? Ele falou, não, isso aqui é especial, viu? Isso aqui não é... Isso aqui custa mais caro, isso aqui custa R$30. Aí ela falou, mas por que tão caro assim, uma pulseira de conchinha? Ele falou, porque isso aqui faz voltar a pessoa amada para você. Se você teve desilusão no amor, você põe isso, usa 7 dias, no 7º dia você vai para o mar com a água na barriga e aí você joga lá. Você joga para Iemanjá, joga a pulseira fora, R$30 que a pessoa estava jogando fora, né? Ele disse que não sobrou uma. Foi só contar essa história, porque o brasileiro gosta de acreditar em mentira. Essa que é a questão, Deus não vai mentir, e por isso Davi está dizendo, eu vou ficar com o Senhor. Ele diz, presta-nos auxílio, porque é inútil o socorro do homem. O homem só sabe
fazer o que o pai dele faz: matar, roubar e destruir. Isso o homem é bom para fazer. Então, o que acontece? Eu tenho que me espelhar em Deus, em alguém que não tenha interesse, segundas intenções comigo. E aí Davi está dizendo: auxilia no Senhor, porque o socorro que o homem pode me dar é inútil. E no verso 13 ele termina dizendo: em Deus faremos proezas, faremos coisas extraordinárias. Ele diz aqui: porque Ele é quem pisa aos seus pés os nossos adversários. Aqueles que são nossos inimigos, que querem o nosso mal, serão pisados por Deus. Não está dizendo: eu pisarei os meus inimigos pela força de Deus. Ele está dizendo: o Senhor pessoalmente, Ele mesmo. Né? Aqui, inclusive, foi usado o pronome pessoal. Quando é usado o pronome pessoal, é de ênfase. É Ele mesmo, Ele pessoalmente vai pisar os seus adversários. Então, explicado aqui o sucesso de Davi, de onde que veio. E ser cristão, ser do Senhor, não significa não ter problemas. Mas vocês sabem que Davi, um belo dia, desceu, amando do seu pai, porque ele era um menino pequeno ainda, só servia para cuidar de ovelhas, para vigiar se lobo não vinha atacar a ovelha. Só que ele era bom na pedrada, ele treinava. Se o lobo aparecia aqui, eu acerto o lobo, né? E ele foi só levar comida para os seus irmãos. Só isso que ele foi fazer. E quando ele desce, vai a Jerusalém e leva... aliás, nem era Jerusalém, porque foi Davi que conquistou Jerusalém. Mas possivelmente era ali na região de Hebron. E aí Davi vê um cerco feito ao povo de Israel. E ele para ouvir, tem um homem, tem um gigante, falando insolências para o povo, desafiando e falando insolências sobre Deus. E ele pergunta para os seus irmãos: vocês não vão fazer nada? Seus irmãos que são grandes, mas quem somos nós para lutar com um homem daquele tamanho? Se Golias, bater com a medida que nós temos, o que a Bíblia diz, Golias tinha mais de 3 metros de altura. Imagina um guerreiro treinado com mais de 3 metros de altura. E Davi disse: eu não vou deixar ele falar isso do meu Deus. Eu vou lá enfrentá-lo. E aí saiu: quem vai lutar comigo? Aí vem um menininho, que recusou até a armadura, porque queriam pôr armadura para proteger das espadas, vai que... E ele disse: não, o Senhor vai ser o Senhor é que vai ser a minha defesa. E ele sai confiado em Deus, aquele menininho, e ele sabe da habilidade que Deus lhe deu, e ele põe uma pedra na funda, põe 2, põe 3, e uma das pedras acerta bem na fronte, no único lugar que tinha, que o capacete do gigante permitia, até para movimento, para ele poder enxergar. Ele toma uma pedrada na testa, e esse gigante cai, e Davi corta a cabeça dele com a própria espada do gigante, porque Davi não tinha espada. Essa história nos mostra o que Davi está dizendo aqui: em Deus faremos proezas. Ele tinha isso no currículo dele. Um gigante filisteu cai, simplesmente porque Davi confiou no Senhor. Então, no fundo, querido, o que nós precisamos entender desse salmo é que tem alguém interessado em que você seja feliz. Esse alguém é Deus. Afastar-se dele, seja por que motivo for, seja em troca de qualquer que seja, não é sensato, é burrice. Quando você tem o Todo-Poderoso, que diz que vai livrar os amados e vai salvar os seus amados. Como diz o Salmo 73, que eu vou pedir que os irmãos abram lá. Salmo 7,3, um salmo de Asaf. Vamos ler os 2 últimos versos e assim nós vamos encerrar a mensagem. Os 2 últimos versos do Salmo 73, os 27 e o 28. Vamos ler todos juntos? Assim diz a palavra: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Que Deus nos abençoe, queridos. Convido os presbíteros a virem à frente para que nós façamos a distribuição da ceia do Senhor.